Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. No nosso programa de hoje, mais uma vez, vamos conversar com o deputado federal Ivan Valente, do PSOL. Voltamos já já. Estamos pedindo aquilo que nos é de direito. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. E aqui conosco, para um bate-papo, uma conversa sempre agradável, o deputado federal Ivan Valente. Deputado Ivan Valente está no 5º mandato de deputado federal. Já teve dois mandatos aqui como deputado estadual por São Paulo e agora 5 como deputado federal por São Paulo. Aliás, com mais de 168 mil votos. Exatamente, Góes. Estamos novamente aí confirmados pelo povo de São Paulo, que é um agradecimento que eu quero fazer a toda a população que depositou a sua confiança no nosso trabalho e também a todos os servidores públicos que têm acompanhado todo o trabalho que nós fizemos em Brasília nesses mandatos de deputado federal. O senhor inicialmente, quando estava aqui em São Paulo como deputado estadual, era do PT? Eu fui do PT eu fui fundador do PT, né, desde 1980, fui deputado estadual 2 vezes, de 87 até 94, né, e 2 vezes deputado federal pelo PT, e ainda uma parte de suplência, 1 ano e meio de suplência. E agora eu vou para o meu 3º mandato no Partido Socialismo e Liberdade. Há 10 anos eu saí do PT. Que o senhor também é fundador. Também sou. Buscou um partido mais de uma luta maior, deputado? Olha, quando o PT foi fundado em 1980, no regime militar, ele representava uma grande mudança, uma participação popular efetiva, né? Uma energia que vinha do povo brasileiro contra o autoritarismo, por direitos sociais, políticos, pela liberdade. E foi isso, o PT foi um partido muito importante, ele cumpriu um papel essencial na democracia brasileira, né? E durante 25 anos eu permaneci no PT, que tinha um programa de transformações e mudanças e tinha ética na política. Na medida que o PT mudou de rumo, né? E essa mudança e rebaixamento programático, né, que ele teve, e que desandou também numa crise ética, então nós saímos do PT para construir o PSOL, que é o que nós estamos fazendo para manter a coerência com os princípios que nós fundamos no PT, que era o princípio de uma sociedade mais justa, igualitária, né, contra a concentração de renda, de terra, de riqueza, de poder, a favor de um Estado forte para servir ao povo brasileiro, quer dizer, que eram propostas que o PT tinha no seu início, né, e que foram, através da chegada ao poder a todo custo, né, se desfigurando. Então, nós no PSOL, mesmo com todas as dificuldades de um partido pequeno, continuamos mantendo, digamos, a coerência de um programa de mudanças com ética na política e, particularmente, mantendo a nossa coerência de não aceitar financiamento privado de campanha, de empresas, o que nos dá a total independência para atuar no movimento social popular e para atuar em Brasília, frente a todos os lobbies que existem. Nós estamos vendo, inclusive, toda essa crise, né, que é gerada por um sistema viciado no processo eleitoral, através da cooptação, através do ganho que as grandes empresas têm
Então hoje você tem lá na Câmara a bancada do cimento, que é das empreiteiras, a bancada do bife, que é da Friboi, né? A bancada da bala, que é da Taurus e outras, e assim por diante, da bola, que são dos clubes, dos cartolas, dos ruralistas, que formam mais de 200 deputados, financiados por grandes empresas, grandes fazendeiros, exportadores e etc. Nós não temos nenhum grau de vínculo com esse setor, nós temos vínculo com a classe trabalhadora brasileira, com as demandas do povo brasileiro. Isso nos orgulha muito. O grande problema desses grupos todos, né, deputado, é quando, através do partido, eles se fecham em torno do executivo, né? Fazem uma grande base para o executivo. Aqui em São Paulo está pior, mas inclusive em Brasília, de tal forma que praticamente só vota o que o executivo quer. Certamente há uma hipertrofia do poder executivo no nosso país. Eu acho que tem um sistema de governabilidade conservadora, que ela está baseado num sistema de fidelidades, de emendas, de cargos, de ministérios ou de secretarias, no caso estaduais, né, que cooptam, né, uma base governista, que aqui em São Paulo se revela nos 20 anos de governo Alckmin, né, onde você não consegue abrir nenhuma CPI há décadas, entende? Que realmente coloque o dedo na ferida de alguma questão central. E em Brasília é a mesma coisa, os governos de coalizão conservadora compram o apoio que desandou no escândalo do mensalão, mas isso existiu no governo Sarney, no governo Collor, no governo Fernando Henrique e também no Lula, porque os mesmos partidos fazem esse jogo. Quem está no poder, eu estou com o poder, né? Se há governo, sou a favor, né? Mais ou menos isso. E depois eles vão cobrar a fatura, e isso também mina a credibilidade do poder público, porque haverá certamente saque aos cofres públicos. É o que está acontecendo, inclusive, hoje na Petrobras e assim por diante, ou aqui no sistema do trem-salão, do metrô e da CPTM em São Paulo, no governo, desde o governo Covas até o Alckmin. Então, eu acho que essa forma de governar, ela está esgotada. É preciso uma maior participação, uma cobrança e uma profunda reforma política no nosso país, que acabe com as alianças espúrias, com essa governabilidade conservadora e com o financiamento privado de campanha. O senhor acredita que a gente consegue uma reforma política verdadeira, deputado? A reforma política, Góes, ela só virá de baixo para cima. No estilo do que foi a lei da ficha limpa. Né? Você cria uma proposta de iniciativa popular, né? Em que vai entrar também o plebiscito, o referendo, o fim das coligações proporcionais, o financiamento público exclusivo e a criminalização do financiamento privado, fortalecimento dos partidos enquanto programas e ideologias, né? E você vai recolher ou participar de um plebiscito popular. E aí sim, a pressão é capaz de viabilizar uma reforma política. Para isso tem que ter povo na rua. Do Congresso Nacional, cortar na própria carne. Eu participei da comissão especial da reforma política durante 2 anos e eu pude perceber que não há nenhuma vontade na maioria dos partidos e dos parlamentares de mudar essa realidade, entende? Porque isso aí é um ciclo vicioso, porque, na verdade, eles querem o monopólio da representação, eles têm medo, inclusive, das consultas populares, né? E isso é muito ruim para a democracia brasileira. Então, eu acredito numa reforma política com o povo na rua, senão nós vamos continuar girando em círculos. Uma reforma política vinda do povo seria... Vou aqui chutar aqui uma ideia para ver o que o senhor acha. Seria eleger um congresso específico para a reforma política, independente dos que hoje estão no Congresso? Certamente. Daria certo. Se você tivesse poder popular de mobilização, a ideia de uma constituinte exclusiva, que é o que você está propondo na sua visão, para discutir aqui 1 ano, só para discutir a reforma política, né? Seria uma boa ideia, mas possivelmente a grande maioria dos partidos não tem interesse
em eleger representantes só para fazer a reforma política durante um ano, porque ele se elege com financiamento privado de campanha e eles querem trabalhar os 4 anos para repor, digamos, os compromissos que assumiram nas campanhas. Então, eu acho que essa fórmula ela é possível, mas ela só seria viável se houvesse uma grande pressão popular, né? E aí sim, que você criaria as condições de fazer um amplo debate na sociedade e tal, com um plebiscito acompanhando para a população sugerir, acompanhar e ter tempo de TV, inclusive para discutir a complexidade das propostas, seria, na nossa opinião, uma medida bastante positiva, né? E o senhor vê essa possibilidade de vir movimentos populares neste momento que pudessem, sei lá, dentro de um tempo mínimo, estar preparados para realmente forçar a questão dessa reforma política? Bom, isso é uma questão que a gente não tem condições de prever exatamente. Por exemplo, nós tivemos aí em 2013 um grande levante popular, que começou a partir da questão de uma passagem de ônibus, ou seja, foi um fósforo riscado, né? Porque é lógico que todas as manifestações, todo o descontentamento revelado não era por causa de 20 centavos, mas sim porque a situação do transporte coletivo de massa no nosso país é um desastre completo, é o privilégio do carro, né? É as 5 horas que um trabalhador perde ir de volta para ir de trem, metrô, ônibus para casa, de pé, é uma qualidade de vida péssima, né? E tudo isso, digamos, desencadeou esse processo, porque você foi dar um aumento, mas logo surgiram várias reivindicações, né? Por democracia, por educação, por combate à corrupção e assim por diante. Então, você pode sim ter um levante. Veja, toda essa denúncia de corrupção, ela tem duas possibilidades. A corrupção, ela sempre foi um álibi dos setores da direita. O udenismo, por exemplo, lá na década de 50 e na década de 60, contra o Getúlio, depois contra o Jango, né? Quando você tinha algum grau de mudança social, setores organizados da direita, né? Dos conservadores mesmo, eles levantavam essa questão misturada com a questão de ser contra as mudanças. Eram contra as mudanças e acusavam os outros de corrupção quando tinha corrupção na UDN, né? Então, isso se deu em 64 também, e agora, na última eleição, de novo essa questão se manifestou como sendo a principal questão do país. É verdade que nós temos problemas graves de corrupção, inclusive endêmicas, entende? Até epidêmicas, nós podemos dizer. Mas não é verdade que a corrupção só tem nos últimos tempos. A corrupção, como o próprio denunciante da Petrobras... Outro dia numa conversa, até os militares, né? Claro. Até durante a ditadura militar. Durante a ditadura militar tinha mais ainda, porque se varria para debaixo dos tapetes. O dia que se der publicidade ao que foi a construção da ponte Rio-Niterói, transamazônica, e o entrelaçamento. Hoje tem um livro sendo lançado sobre os militares e as grandes empreiteiras, entendeu? E sem dúvida é uma corrupção desenfreada, como havia em todas. É claro que a corrupção você só controla com o controle social do Estado e tem de mecanismo de transparência total. E assim mesmo é sempre difícil, porque em todo mundo tem esse fenômeno. Mas nós estamos com uma grande divulgação da corrupção e, logicamente, o pessoal como um partido ético, de combate ao poder econômico, etc., combate a corrupção, inclusive como obrigação, não como virtude. Combater a corrupção e ser ético não é virtude, é obrigação, né? Agora, mais do que isso, nós precisamos de transformações sociais, mudanças sociais efetivas. Então, você perguntava, nós podemos ter um movimento? Podemos, aí sim, porque se o povo perceber que toda essa denúncia que está sendo feita aí, ela é feita, na verdade, pela maioria dos partidos. Quando abria as questões aí na Petrobras, embora esteja sendo muito ventilada, que é o PP, PMDB e o PT, também tem o PSDB,
tem o DEM, tem mensalão do PSDB, tem mensalão do DEM. Está estourando aqui em São Paulo agora? Está estourando aqui em São Paulo, aí o Trem Salão, onde abriu o processo contra 40 pessoas essa semana. Então, tudo isso vai mostrar que a vida política está muito contaminada. Isso tem tudo a ver com o financiamento das campanhas e com a manutenção do poder através do poder econômico. Se o povo se apercebe disso, aí nós podemos ter, de fato, uma mobilização pela ética na política e por uma reforma política profunda no nosso país. Agora, temos que ter um certo cuidado, né? Porque falando em movimentos populares, a presidente Dilma já tentou mandar para o Congresso um decreto, aí uma forma de organizar nas asas do governo movimentos populares. E, pelo que eu estou sabendo, parece que em São Paulo já foi até aprovado ontem na Assembleia Legislativa, né? Fica sobre as asas do Executivo os movimentos populares. Não, na verdade, aquele projeto sobre os conselhos populares, tinha muita desinformação ali, porque os conselhos que o Sistema Nacional de Participação, que ia ser votado em Brasília e acabou perdendo, né? Era, na verdade, uma sistematização de algo que já tem. Quer dizer, são os conselhos de saúde, de educação, de assistência social e também as conferências nacionais, que tem algumas que já têm 12, 14 anos convocadas, desde antes do lulismo. O Fernando Henrique já tinha. Então, conferências de setores de meio ambiente, Conferência Nacional de Educação e etc. É que há um setor conservador que enxergou nisso um bolivarianismo, né? Na verdade, não tem nenhum bolivarianismo naquilo, porque, na verdade, esses conselhos hoje, eles já foram muito mais ativos, Por exemplo, o Conselho de Saúde, aqui em São Paulo, tiveram um papel muito destacado na formulação da Política Nacional de Saúde, na construção do Sistema Único Público de Saúde, né? Nas reivindicações sociais, particularmente na Zona Leste de São Paulo, foram muito ricos, né? Com participação de usuários, de ativistas, de especialistas, e que ajudavam o governo. Então, os conselhos estão muito burocratizados. Então, a nossa crítica aos conselhos, ao conselho da Dilma, ao sistema, é que eles exatamente estão muito burocratizados e com pouca participação social e popular. Enquanto que o setor de direita, o PSDB, o DEM, enxergaram que aquilo era a construção de um poder popular. Só que aquilo tudo já existe. Nós queremos um verdadeiro poder popular, porque não tem medo do povo. Então, quanto mais participação popular, quanto mais transparência, com mais pressão de baixo para cima, melhor vai ser a sociedade, mais democrática, tá entendendo? Então, ele foi rejeitado mais por uma luta política do que por algo que de verdade representaria algo novo na conjuntura brasileira, que lá era um sistema até burocratizado. Tanto é assim que nós fizemos o seguinte: nós desvinculamos no projeto, o PSOL entrou com um projeto desvinculando a Secretaria-Geral da Presidência, que seria a coordenadora desses conselhos, e demos autogestão para os conselhos. Está lá tramitando, o nosso projeto está tramitando. E que ele tenha de novo uma oxigenação, porque hoje os conselhos estão muito burocratizados, estão com pouca participação de verdade. Nós seríamos favoráveis a que eles ganhassem peso efetivo na sociedade. Tivessem realmente uma representação popular, com mais força, né? Mais força, menos porque um pouco... Agora, você tem razão no que você diz, de que há, sem dúvida, uma tendência a um aparelhamento do Estado. Em todas essas questões, se você cria um conselho de escola, né, os diretores, os pais, os alunos, os professores, daqui a pouco, quem está controlando é a direção da escola, porque já tinha uma limitação. Por exemplo, o aluno nunca podia ser o presidente do conselho ou o funcionário, tem que ser no mínimo o professor ou o diretor e tal. Isso não, porque se o sujeito tem legitimidade e o coletivo é a comunidade escolar, você pode ser qualquer um, entendeu? Até um estudante que tem a capacitação ali para representar o coletivo, tem respeitabilidade, etc., e pode fazê-lo. Então, há uma tendência à burocracia e que sempre é necessário, inclusive, oxigenar.
Aliás, nisso eu sou mais radical. Eu acho que precisamos criar verdadeiros mecanismos de poder popular na sociedade. Só que os nossos representantes, os nossos partidos, acham que basta você ter eleições de 4 em 4 anos, entende? Está resolvido. Agora eu represento o povo. Então eu não ouço mais o povo, porque o povo já me deu crédito para eu agir. Já votou, está resolvida a questão. Então não, é claro que o povo pode tirar e pôr de 4 em 4 anos, mas isso é uma democracia pobre. E a maioria faz um discurso, recebe o voto e até esquece. Aliás, é um problema de mão dupla, né? Exatamente. O eleitor esquece em quem votou, não acompanha, e quem foi votado, dá graças a Deus que esqueceu, também esquece o eleitor. No futuro, que eu seria favorável numa reforma política, mas teríamos que ter mecanismos diferenciados, a revogação dos mandatos em assembleias, entendeu? Você não tem que esperar 4 anos, faz uma assembleia de 1 em 1 ano, ou de 6 em 6 meses, e verifica, olha, eu estou fazendo isso aqui, o que vocês acham? Continua ou não continua? Né? É assim que eu acho que devia funcionar a democracia direta, mas os nossos representantes não estão muito de acordo, a maioria não está muito de acordo com isso não. Conversamos no programa de hoje com o deputado federal Ivan Valente, que vai para a sua 5ª legislatura federal. Fiquem agora com o nosso noticiário. E agora as principais notícias que interessam a você, servidor público. A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo lançou um manual online sobre a carreira dos servidores da educação paulista. Dividido em 2 volumes, a versão impressa da cartilha Vida Funcional foi distribuída para as mais de 5.000 escolas estaduais e beneficia cerca de 300.000 funcionários da pasta. A versão online também já está no ar desde o último dia 15 de janeiro. No portal da educação www.educacal, sem cedilha e sem tio.sp.gov.br. Na capital e na região metropolitana são 145.600 servidores ativos. O material, realizado em parceria com a Fundação para o Desenvolvimento da Educação, a FDE, responde às dúvidas sobre os direitos e deveres do funcionário público da educação. No primeiro volume, a cartilha aborda pontos como acúmulo de cargos, afastamentos e transferências, concursos e contratos. Já no segundo volume, o material traz informações sobre evolução funcional, exoneração, licenças, pagamentos, entre outros. Além dos textos informativos, o material mostra ainda exemplos de formulários e requerimentos que deverão ser preenchidos ao longo da carreira. Um estudo preliminar realizado pelo Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, IANSP, indica que adultos fumantes apresentam resultados de audibilidade piores que os não fumantes. O Ambulatório de Fonoaudiologia do Hospital do Servidor Público Estadual realizou exames de audiometria em 16 indivíduos, sendo 8 fumantes e 8 não fumantes, com idades entre 18 e 40 anos, para analisar o impacto do tabagismo na audição. Além da audiometria convencional, que avalia as frequências de 250 Hz a 8 kHz, foi realizada a audiometria de altas frequências, onde foram testadas as frequências de 9 a 18 kHz. Na análise dos resultados, verificou-se que indivíduos fumantes, quando comparados a indivíduos não fumantes, tendem a apresentar resultados de audibilidade piores nos exames de audiometria convencional, assim como no exame que pesquisou os limiares em altas frequências, podendo-se inferir que o cigarro apresenta um impacto negativo na audição. A FESPESP, em sua primeira reunião ordinária de 2015, fez uma eleição para suprir e alterar cargos vacantes. O secretário-geral da federação agora é Diógenes Francisco Marcelino. Antônio Carlos Duarte Moreira ocupa a 2ª secretaria. Volney da Silva ocupa a diretoria de associativismo. Múcio Rodrigues Torres foi para a diretoria de cultura e lazer, enquanto a diretoria para assuntos da saúde será ocupada por Luiz Carlos Tolói Júnior. Os eleitos exercerão o mandato até o final desta gestão em 2016.
Na mesma reunião, a FESPESP começou a discutir um calendário de atividades para este ano. A principal proposta levantada é a feitura de uma pauta conjunta do funcionalismo que sirva como base para todos os atos a serem praticados pela federação. Cidadania e serviço público há 16 anos no ar, sempre em defesa de tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor. Para entrar em contato conosco, você já sabe, liga para 11 3104 3836, manda suas mensagens para o nosso e-mail fespesp@fespesp.org e visita o nosso site atualizado sempre com todas as informações que interessam a você, cidadão, a você, servidor, no www.fespesp.org. E você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Twitter, Facebook e também no nosso canal do YouTube. Basta procurar por Federação FESPESP. E o programa de TV você pode acompanhar todos os domingos às 9 da noite, online no site da TV Aberta e também no nosso canal do YouTube, que aparece o endereço aí no bit.ly/TV FESPESP. E lá arquivado, você vai poder acompanhar o programa Cidadania e Serviço Público quantas vezes quiser, da forma que quiser, em qualquer lugar do mundo. Uma boa semana e até o próximo programa. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP, 16 anos no ar. Até o nosso próximo programa.